Será que essa sentença está certa em inglês? It's not what you say, but the way how you say it that bothers me. Hi, eu sou a Teacher Rejane, ajudo você a alcançar o seu objetivo e falar inglês. Hi guys, seguinte, e aí, acharam um erro na sentença? Acharam aí uma confusão que o aluno fez quando falou isso pra mim? The way how. O que ele quis dizer? Ele estava contando uma historinha pra mim e quis dizer isso aí. Não é o que você fala, mas o jeito como você fala isso que me incomoda. Então, será que estaria certo? The way how? Não. Em inglês, você não pode colocar the way e how juntos dessa forma. E por quê? Simplesmente porque the way já significa forma, modo, jeito, maneira, não é? E o how já passa todas essas ideias. Então, the way how fica estranho, fica esquisito. Então, se você quisesse dizer isso em inglês, você diria: It's not what you say, but the way you say it that bothers me. Ou, It's not what you say, but how you say it that bothers me. Então, ou você opta pelo the way, ou você opta pelo how. Os dois juntos não pode, ok? Pessoal, agora eu tenho para vocês mais 4 sentenças com umas confusões aí dos alunos e eu vou colocá-las aqui para ver se vocês acham as confusões, ok? Vamos para second. She works like a substitute teacher for a language institute. Ela trabalha como professora substituta em um instituto de línguas. Bom, like a substitute teacher. Como professora substituta, será que está certo? Não. Aí no caso você teria que ter falado She works as a substitute teacher for a language institute. Ela trabalha como professora substituta em um instituto de línguas. O like não encaixa aí, pessoal, simplesmente porque like as a preposition, o like como preposição, ele dá o sentido de igual, ok? Então, uma sentença com exemplo aí no like nesse sentido poderia ser You're just like your brother. Você é exatamente como o seu irmão, no sentido de você é exatamente igual ao seu irmão. Então, like no sentido de como passa ideia de igual. Toda vez que você vira o like numa sentença como preposition, pense no como, igual, ok? Para não fazer essa confusão. E nessa sentença você diria She works as a substitute teacher for a language institute. Vamos para third sentence. I usually read a book after I go to bed. Isso foi uma sentença que um aluno falou para mim, porque ele estava dizendo que normalmente ele lia um livro lá na sala e tal, e depois ele ia dormir, ok? Ele ia para a cama. Ele falou desta forma essa sentença. E está certo? Da ideia que ele queria passar para mim? Não. Porque o que ele passou para mim foi exatamente o contrário. Quando ele falou I usually read a book after I go to bed. Ele disse para mim, teacher, eu vou para a cama, me acomodo lá na cama, não é? Acendo meu abajur, pego um livro e leio. Ou seja, ele passou a ideia para mim que primeiro ele ia para a cama e depois ele lia o livro lá na cama. E foi exatamente o oposto que ele queria falar para mim. Ele queria dizer para mim que ele lia lá na sala, tá? Porque senão ele sentia sono e tal, então ele ficava na sala, na poltrona e depois ele ia para a cama. E aí ele falou assim, se ele quisesse dizer para mim, teacher, eu leio um livro lá na sala, na poltrona, depois eu vou para a cama, ele teria que dizer assim, teacher, I usually read a book and then after that I go to bed. Então veja aí o misunderstanding, miscommunication, né, que aconteceu, tá? Então quando você usa o after assim, nessa posição, para dizer isso, você quer dizer que primeiro você vai para a cama, já está lá acomodado na cama e depois você pega o livro para ler. Você já está na cama quando você pega o livro para ler, ok? I usually read a book after I go to bed, ok? Por exemplo, I usually take a bath after I come back home from the gym. Então, eu sempre tomo banho depois que eu venho da academia, ok? Então, primeiro eu venho
da academia, depois eu tomo banho. A mesma coisa. Primeiro ele vai para a cama, depois ele lê o livro. Não confundam mais. Fourth sentence. It's better I don't take class today, teacher. I'm with the flu. Foi um aluno agora que ligou para mim e falou que era melhor ele não fazer aula aquele dia, que ele estava com gripe, foi o que ele quis dizer para mim. Então ele ligou para mim e falou, né? Teacher, it's better I don't take class today. I'm with the flu. Tá certo? Não. Primeira coisa, primeira parte da sentença. It's better I don't take class. Primeiro, o take nesse sentido aí, tá? De take class existe, mas não nesse sentido de ir para a escola todos os dias, tá? Mas sim, por exemplo, você está na universidade e neste semestre agora, vamos supor, 2023, tá? Vai começar 2023 e você decide fazer uma aula, tá? Nesse semestre, você pode escolher lá as matérias que você faz e você decide escolher matemática. Então você fala para mim, I'll take math class this semester, Rejane. Tá? Então eu vou fazer aula de matemática neste semestre aqui. Eu escolhi matemática para fazer esse semestre, tá? Mas para você ir para aula todos os dias, não use take class, porque não passa esse sentido. Ele deveria ter falado para mim da seguinte forma: I'd better not come to class today, teacher. Tá? A primeira parte. I'd better. I'd better, esse Dzinho aí, né, com esse apóstrofo, né, e o D, é I had better. A gente usa esse I'd better, you'd better, ou na negativa I'd better not, you'd better not, para falar que é melhor você ou eu ou qualquer pessoa fazer uma coisa ou não fazer uma coisa porque pode ter consequências, tá? Então é quando a gente fala em português, é melhor eu fazer isso ou tal coisa acontece. É melhor eu não fazer isso ou tal coisa acontece. Quando a gente fala assim em português. Então você usa I'd better ou I'd better not, ok? Então no caso aí ele diria I'd better not come to class today, teacher, because I've come down with the flu. Aqui o tempo verbal correto seria o present perfect, porque tem uma consequência ali no presente, ele não poder ir para aula, não é? Pode ser Covid, né? God forbid, né? Mas pode ser Covid, então ele estava precavendo, né? Pensando nas outras pessoas. E ele também usaria o phrasal verb come down with, que significa ficar doente, pegar alguma coisa, uma gripe. Então você poderia falar come down with pneumonia, para pegar uma pneumonia, ok? Então ele usaria este phrasal verb, não falaria I am with the flu, eu estou com gripe, tá? Ele usaria o phrasal verb come down with e colocaria no present perfect por causa da consequência que tem ali no presente, ok? Vamos para a fifth sentence. Aqui um aluno falando para um teacher, ok? Na sala de aula. Teacher, I didn't finish my homework yet, but I finished it now, ok? Don't worry. Então ele falou, eu não terminei minha lição de casa ainda, mas eu termino, não se preocupe, eu termino, ok? Eu termino agora, eu termino, tá? Simple present, I finish it. Para mim, passa a ideia de rotina, hábito, porque o simple present passa essa ideia, né? Então não ficaria correto, não passaria uma ideia clara, tá? Com o simple present. O melhor tempo verbal aí seria o future. E na primeira parte da sentença, o melhor tempo verbal seria o present perfect, não é? Porque tem uma consequência ali no presente, ele não terminou a lição de casa dele. I haven't finished my homework yet, teacher. But I'll finish it. Don't worry. Tá? I'll finish it. Né? A lição de casa, it, o homework. Ok? Don't worry. Não se preocupe. Ok? I will finish it. Ok? Então não use o simple present nesse caso. Não dá. Ok? Simple present passa a ideia de rotina, hábito, uma coisa costumeira que acontece, não é? Com uma certa frequência na sua vida. Então tá,
Pessoal, essas 5 sentences que eu trouxe aqui para vocês foram confusões, não é? Que eu ouvi em sala de aula dos meus alunos. E claro, não é? O que é dúvida de um pode ser dúvida de muitos, não é verdade? Foram minhas dúvidas também. Então eu trouxe, não é, para ajudar vocês. Espero, né, ter ajudado, espero que vocês gostem. Aproveitem o vídeo. Até um próximo. Bye bye!